a palavra de Deus, que será pregada pelo pastor Vitor Gadelha, é um dos vice-presidentes da nossa igreja. Os irmãos fiquem atentos, enquanto ele se aproxima. Quero agradecer o trabalho dos diáconos também, sob a liderança do nosso presbítero Douglas, do diácono Christian, e todos os demais que fazem parte das congregações, dos coordenadores de diaconia das congregações, que estão fazendo um trabalho excelente. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, e muito obrigado. Pastor Vitor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e parabenizo de forma especial os irmãos que estão hoje descendo as águas batismais. Como vocês já bem sabem e são bem instruídos, não é o batismo que traz a salvação. A salvação vem quando nós recebemos a Cristo como Salvador. Porém, é o batismo que demonstra que a nossa fé tem compromisso, que a nossa profissão de fé aceita o compromisso com Cristo. E eu parabenizo a vocês por essa decisão que eu também tomei no mês de junho de 1996. Por favor, abram a palavra de Deus. Aqueles que estão sem Bíblia, acompanhem a leitura. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, estarei lendo do versículo 3 ao versículo 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do 3 ao 12. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Curva a sua cabeça. Querido Deus, te damos graças que estamos na tua casa, na tua presença, Senhor. Nos abençoe com a tua palavra, que ela não volte vazia, mas execute uma obra e traga fruto em nossos corações. Nos dê graça e capacidade nessa manhã. Em nome de seu Filho amado, eu oro e agradeço. Amém. Como eu já disse, não é o batismo que salva. E o mesmo apóstolo Pedro disse que o que vocês vão realizar hoje é um chamado à consciência de vocês a respeito da fé em Cristo. Da mesma forma que uma aliança de casamento não é o amor verdadeiro, a aliança de casamento representa o amor verdadeiro. E que maravilhoso dia é esse em que a gente troca as alianças com a pessoa com quem nós amamos. E uma coisa que é muito importante na Bíblia, nenhum rito, ele vale por si mesmo. Nenhum símbolo
se esgota em si mesmo. O pastor Marcos já falou que o batismo simboliza, dentre tantas outras coisas, a nossa morte e ressurreição em Cristo, a morte do velho homem e o renascimento de um novo homem. Só que é importante ligar o símbolo ao significado. Então é importante que o símbolo do batismo esteja ligado a uma fé viva e uma vida consagrada ao Senhor. Só assim o símbolo alcança seu objetivo. Quando o símbolo está ligado ao significado, quando a nossa vida vivencia o símbolo. E aqui Pedro, nessa palavra, nos fala 3 importantes verdades que vão nos ajudar nesse sentido, falando sobre a salvação em Cristo e uma vida espiritual viva e dinâmica. Primeira verdade, capítulo 1, versículo 3. Pedro falando sobre a salvação que Deus nos dá. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Vejam, Pedro diz que pelo divino poder nos foi dado tudo. Então a primeira verdade que eu quero deixar para você essa manhã é que tudo é tudo. Tudo não é metade. Tudo não é parte. Tudo não é alguma coisa. Mas tudo é tudo. A salvação é um ato do divino poder de Deus, como Paulo fala, não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que a igreja de Jesus Cristo está de pé há mais de 2000 anos? Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação, e através desse poder a gente não recebe parte daquilo que precisamos, mas a gente recebe tudo, e tudo é tudo, tudo é tudo. Deus nos dá tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, ou seja, Deus me ajuda a viver, porque antes eu estava morto, em meus delitos e meus pecados, mas agora eu estou vivo. O Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim e ouve a minha palavra, tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Então, pelo divino poder de Deus, porque eu não consigo ressuscitar um morto, mas o Deus vivo consegue levantar vivo dentre os mortos. Pelo seu divino poder, Ele nos dá vida, tudo que é necessário à vida e à piedade, ou seja, piedade significa aquilo que envolve servir a Deus. Então Deus não apenas me dá vida, mas me ajuda a viver bem. Por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Porque Jesus não apenas ressuscita mortos, mas Deus vai ajudar esse morto a ter qualidade de vida na sua presença. E como é que isso é possível? Isso só é possível porque Ele te deu tudo. Da mesma forma que eu não consigo ressuscitar um morto, eu não consigo dar saúde para alguém, mas Deus não. O Deus vivo ressuscita mortos e ajuda eles a viverem com plenitude na sua presença. Ou o que é que explica que no meio dessa guerra tão terrível e tão maligna, nossos irmãos na Ucrânia ainda consigam se reunir para orar, para louvar e para adorar? É porque o evangelho é poder de Deus agindo no coração de homens e mulheres, e Deus nos dá tudo o que é necessário, a vida e a piedade. E como é que Deus te dá tudo? Ele me dá tudo através de Jesus Cristo, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo, e o mundo são as pessoas. Ele amou você, de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. E lá na cruz Jesus disse, está consumado. Ou seja, já fiz tudo. Tudo que você precisa está concluído, está consumado em Cristo. Por isso que Paulo dá um dos títulos mais belos que Jesus tem. Jesus é o amém de Deus para você. Quando a gente diz amém, estamos querendo dizer sim ou que assim seja. Jesus é o sim de Deus para nós. Deus quis que houvesse vida na sua vida, e vida em abundância. E como é que você tem certeza disso? Porque Jesus é o sim de Deus para você, é o sim para a vida e é o sim para a abundância. Então veja só, nós temos vida pelo poder de Deus, e o poder de Deus se manifesta em Cristo. Conhecendo a Cristo, eu tenho vida e tenho piedade. E olha só o que Pedro diz: eu acesso isso pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então olha só, olha o raciocínio de Pedro. Eu tenho tudo quando recebo a Cristo, e continuo tendo tudo conhecendo a Ele, ao Deus que nos chamou em Cristo por sua glória e virtude, pela qual Ele nos dá grandes e preciosas promessas. Aí eu penso numa coisa: Jesus é cumprimento da promessa de Deus. Então em Jesus, eu não só experimento o cumprimento da promessa, mas eu acesso as promessas que ainda estão por se cumprir na minha vida. Porque Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna, passou da morte e entrou para a vida. E por isso que nós temos esperança, porque Cristo cumpriu as promessas e ainda cumprirá as promessas que estamos aguardando sobre a nossa vida, porque Ele é o sim de Deus, Ele é o tudo de Deus para nós. E o que vem a ser essas promessas? Que nós venhamos a escapar da corrupção do mundo. Conversão é dizer sim para Deus e não para o pecado. Conversão é dizer sim para o céu e não para o mundo. Conversão é uma mudança de vida, da morte para a vida, que me livra da corrupção que existe no mundo. Por isso que eu digo que o batismo não salva, mas ele é uma confissão que a fé de vocês é séria. Agora é Cristo, agora é igreja, agora é céu. Chega, quero fugir da corrupção que há no mundo e quero viver para agradar a Deus e acessar as suas promessas. E sabe o que essas promessas vão fazer em mim? Elas vão fazer com que eu me torne participante da natureza divina. Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, menos parecido com Deus ele fica. Mas quanto mais o homem se aproxima de Deus, ele começa a participar das qualidades que Deus possui. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus nos chamou para sermos iguais a Jesus Cristo. Isso que é participar da natureza divina. E que maravilha se a gente fosse cercado por pessoas que imitam a Cristo, por onde quer que a gente vá. Deus te chamou para isso. Ele quer que você ame como Jesus amou, ande como Jesus andou, adore como Jesus adorou, você viva em amor, paz, bondade, participa daquilo que é bom, participa das promessas e das qualidades de Deus na sua vida. Então Pedro diz, e como é que eu faço isso? Não tem problema, Deus te deu tudo, acessa tudo. Tem uma história que marca muito, uma história verídica, que quando eu tomei conhecimento me impressionou muito. Tinha um mendigo nos Estados Unidos que viveu a vida inteira na rua, na miséria, comendo das esmolas que lhe davam.
até que ele faleceu. E ao levarem ele para o sepultamento, ao levarem levantarem os dados sobre a vida, descobriram que ele tinha recebido uma herança. Esse mendigo era milionário. Ele tinha milhões de dólares na sua conta. Porém, ele viveu a vida inteira como um mendigo, porque ele nunca foi até o banco sacar o dinheiro. Da mesma forma, quando Pedro fala que nós recebemos tudo, quer dizer que a gente não vai viver, não pode viver na miséria e na penúria espiritual. Nos foi dado tudo o que é necessário para viver e para viver bem, com plenitude na presença de Deus. Mas é necessário eu ir até o banco e sacar, acessar as riquezas inescrutáveis que Cristo deixou para mim. Por isso que Pedro diz, foi-nos dado tudo, e é através do conhecimento daquele que nos chamou pela glória e virtude. Salvação é individual, relacionamento com Deus é individual, então se aproxima dele para acessar as suas promessas. Segundo lugar, Pedro deixa claro que Deus nos dá tudo o que precisamos, e nós precisamos nos empenhar para ter uma vida espiritual dinâmica. Ou seja, Pedro fala que somos chamados a diligência. Diligência é dedicação. Versículo 5. E vós também, pondo nisso toda a diligência, toda a dedicação, todo zelo, todo cuidado, vamos fazer o quê? Vamos buscar crescer. Crescer na vida espiritual, crescer com o nosso relacionamento com Deus. Aí Pedro vai falar, acrescentai à vossa fé a virtude, porque eu disse, não é o batismo que salva, mas é a graça de Deus pela fé. Mas a fé não é simplesmente receber perdão, é receber vida, e quem está vivo cresce. Então algumas coisas vão seguir a fé. Acrescente a sua fé a virtude. Virtude no grego é excelência, excelência moral, testemunho, santidade de vida. Porque Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A fé sem obras é morta. Evangelho que não transforma não é evangelho. Mas quem recebe perdão, recebe vida. E quem está vivo, cresce em santidade ao Senhor. Então Pedro fala, você crê em Cristo? Então acrescente a sua fé à excelência. Porque olha, o mundo já está farto de gente dando escândalo em nome de Jesus Cristo. O mundo já está farto de gente do nome de Cristo virar piada por causa de alguns crentes. Mas hoje, ao descer nessas águas, você vai dizer, aqui não. Aqui tem negócio sério com Jesus. Eu não vim aqui receber a benção, mas eu vim receber vida. E quem está vivo cresce. E a gente cresce em fé e acrescenta a fé a virtude. E a virtude o conhecimento. Ame a palavra de Deus. A gente não traz a Bíblia no culto por enfeite. Mas a gente traz a Bíblia no culto para conferir o que é pregado. E porque a gente ama a palavra e está com o coração cheio da palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 10 diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ame essa palavra. E Pedro chama, acrescente a virtude a ciência. A ciência, o domínio próprio. Porque Paulo diz, olha, é possível. Por quê? Não estamos mais debaixo da lei, não estamos debaixo da condenação, mas estamos agora vivendo pelo Espírito. E é possível a gente apresentar nosso corpo como instrumento para a justiça. O pecado não vai dominar vocês, porque vocês estão debaixo da graça de Deus. Então é possível sim viver uma vida de vitória, se eu acrescentar a minha fé, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a paciência. Aí a gente pensa, eu posso ter paciência com as coisas,
com as pessoas e com o tempo. De qual paciência Pedro está falando? Das 3. Mas pastor, eu sou pavio curto. Hoje esse pavio vai esticar para a glória de Deus. Porque eu tenho que ter paciência com as pessoas. Porque Deus é longânimo. Eu tenho que ter paciência com as circunstâncias, porque Jesus diz que aquele que persevera até o fim será salvo. E eu tenho que ter paciência em relação ao tempo, porque eu sei que Deus cuida da minha vida. E aí eu vou conseguir ter a fé do salmista. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. A nossa fé não pode ceder ao desespero, não pode ceder à impaciência, mas a nossa fé tem que ter uma paciência firme de quem sabe que Deus cuida de nós. E a paciência, a piedade. Piedade pode ser traduzida por devoção, consagração, espiritualidade. Aí vocês podem perguntar, por que Pedro não colocou antes? Ô irmão, porque sem santidade, sem paciência, sem domínio próprio, não tem vida espiritual saudável. Então Pedro diz que conforme a nossa fé cresce, a nossa vida espiritual se aperfeiçoa também. E deixa eu falar mais uma coisa, e sendo acrescentada a piedade, o amor aos irmãos. E ao amor aos irmãos, a caridade, ou o amor simplesmente, que Paulo chama de vínculo da perfeição. Sabe o que é ser crente? É fazer 2 coisas: amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Aí a gente ama não só os irmãos, a gente ama o vizinho, a gente ama o inimigo, a gente ama a todos, porque ser crente é andar em amor. E aí no versículo 8, Pedro vai falar algo muito importante. Se em vós houver e abundar essas coisas, porque não tem limite para crescer, vocês não vão ficar ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a vida espiritual de vocês for uma vida de crescimento, quem cresce não fica parado. Quem cresce não dá trabalho, trabalha. Quem cresce não é infrutífero, dá fruto. E aqui Pedro fala algo muito importante. Quem não cresce, decresce. Quem não cresce, está em perigo. E da mesma forma que Deus nos dá tudo, Pedro fala então, portanto, pondo nisso mesmo toda a diligência. Então, se Deus me dá tudo, eu também vou me esforçar com tudo. Vou me esforçar com tudo para viver uma vida espiritual consagrada e dinâmica na vida dele. Porque se eu fizer isso, eu vou ter visão. Pedro fala no versículo 8 e 9. Quem não cresce, fica cego. Não consegue ver quão grande foi o perdão que Deus deu para ele. Quem tem visão, consegue olhar para 3 dimensões. Consegue olhar para o passado e lembrar quem eu era. Da onde Jesus me tirou. Consegue olhar para o futuro, quem eu posso ser. E consegue olhar para o presente e entender o que eu preciso fazer. Por isso que Pedro fala, irmãos, então se vocês colocarem toda a diligência e crescerem, vocês confirmarão a vossa eleição em Deus e jamais tropeçarão. Paulo fala que nós fomos eleitos em Cristo. Ou seja, como é que eu sei que eu faço parte do povo eleito? Quando eu estou em Cristo. Então Pedro fala, se você se dedicar a servir a Deus, a estar em comunhão com Cristo, você vai crescer em convicção. E quem tem convicção não tropeça. Nada segura um crente com convicção. Aliás, foi falado da história da nossa igreja. Nós somos fruto da convicção daqueles que serviram a Cristo com dedicação. Você é chamado por Deus?
Então coloca toda a sua diligência para experimentar esse chamado na sua vida. E finalmente, para terminarmos, no versículo 12, Pedro fala: por conta disso, porque Deus te deu tudo, e você tem que ter uma diligência total, para que você veja a confirmação da sua chamada, e da entrada no reino de Deus, do cumprimento da promessa da sua vida, eu não vou deixar de te exortar. Se Deus nos deu tudo, e a gente tem que se dedicar com tudo, eu não vou deixar você se esquecer disso. É disso que Pedro está falando. Eu não vou deixar de te exortar. Deus te deu tudo, então vai com tudo. Deus te deu tudo, se dedica com tudo. Deus te deu tudo, cresça com tudo na presença dEle. Eu não vou deixar de exortar vocês, é o que Pedro ensina. Eu não vou deixar você se esquecer disso. Eu não vou deixar de cuidar de você. E sabe qual é o propósito das reuniões da igreja? Nós nos reunimos para adorar, segundo o autor aos Hebreus, e para que um estimule o outro ao amor e às boas obras. A gente se reúne para cuidarmos um dos outros. E agora eu peço, olha para o irmão que está ao seu lado, e fala para ele: eu vou cuidar de você. É o que Pedro está falando. Eu vou cuidar de você, não deixando você se esquecer que Deus te deu tudo, e Ele chama você a servir Ele com tudo também. Isso é ser igreja. Um cuida do outro, ajudando a não se esquecer. Deus nos deu tudo, então vamos com tudo. Não se esqueça disso, para você não perder a visão e não se esquecer daquilo que Deus fez na sua vida e daquilo que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente. Meus mais sinceros parabéns àqueles que hoje estão colocando a aliança de casamento, estão formalizando a sua fé em Jesus Cristo, que te deu tudo e chama você a ir com tudo, e cuidar também do seu irmão, para que não se esqueça dessas verdades. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Som. Aleluia. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? De sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando terça parte à destruição. Não quero estar presente nessa ocasião.
Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz, e o dia vai ser noite e a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência do Todo-Poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá nos céus grandes vozes que dirão: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus se prostram sobre os seus rostos e o adorarão em espírito e em verdade. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Recebemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor nesta manhã maravilhosa, pois o Senhor está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa adorar ao Senhor juntamente comigo. Glória a Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre.
mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dada toda a honra e todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, os irmãos agora aqui, os candidatos já subiram, podem ocupar os bancos, as fileiras de poltronas aqui da frente, por favor, para que vocês não fiquem tão longe de nós. E quem estiver na galeria, se quiser descer,
tenha liberdade também, né? Porque agora vamos ter bastantes lugares aqui para que vocês possam acompanhar. Então, podem se aproximar e ocupar os lugares aqui da frente, né, para que nós possamos estar mais perto aqui, acompanhando o batismo e adorando ao Senhor. Quem é o Tom agora, né? Depois do Tom, é a Vivian. Depois da Vivian, a Emily de novo, né? É isso aí. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Essa canção. Obrigado, Jesus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão e vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Cante. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Se você sabe, canta comigo. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Olha aí. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus.
da vida. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe o Tom, né? Sexta-feira, Tom, tinha um jovem que era parecidíssimo com você, né? O Danilo e a Andressa viram. Na hora que eu olhei, eu falei, nossa, o Tom veio no culto hoje, nem é o dia da regional dele. Mas depois eu vi que não era ele. Mais por perto. Mas que Deus abençoe, foi uma grande bênção. É uma das melhores interpretações que eu vi você fazer, viu, Tom? Que Deus continue te abençoando. Foi maravilhoso. Nós vamos ouvir agora a Vivian e depois a Emily. Já se aproxima, Emily, para ficar aqui perto da gente, para já adorarmos ao Senhor. Mais uma vez, os irmãos que estão na galeria, se quiserem descer, temos lugares aqui embaixo, tá? Para que vocês possam ficar mais perto e continuamos em adoração ao Senhor. Glória a Deus. Tá uma delícia esse lugar, né, irmãos? Vamos continuar louvando ao Senhor? Louvado seja Deus. Não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Diga nessa manhã, declare. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é
é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir, Senhor, a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, Senhor. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Eu prefiro o Senhor. Eu prefiro Deus. Prefiro ser fiel. Amém. Eu não sei pra quem tem que dar, pastor. Vamos ouvir a Emily e depois o quarteto novamente, já se preparem. E eu acho que, pelo andar da fila ali, a gente já deve estar caminhando para os finalmente, né? Então nós temos a Emily, depois o quarteto, e depois nós vamos encerrar cantando Tem Coisa Boa Chegando, hein? Quem conhece? Tem coisa boa chegando. Todo mundo conhece, né? Que a irmã Edna está aí. E eu queria até convidar depois para que todo mundo, o quarteto, a Emily, a Vivian, para a gente cantar junto aqui em cima com a igreja, a nossa irmã Edna, né? Para que nós possamos adorar ao Senhor. Amém? Emily. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu possa imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro quem tu és por
dor que me una a ti. Sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti sempre irei, sempre irei, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Amém. Meus queridos, nós estamos praticamente com o batismo finalizado, então eu queria pedir para que todos nós ficássemos em pé e cantássemos o último hino. Por favor, se aproximem aqui o quarteto dos microfones. Vem cá, Vivian também. O Emily, fica por aqui. Irmã Adna, pega o microfone da Emily. A Emily pega um dos vocais aqui. Isso. Vamos adorar ao Senhor com Tem Coisa Boa Chegando, né? Nós estamos passando por um momento de pandemia, já faz 2 anos. Eu lembro do batismo que foi um marco, né? No início da quarentena, foi em 15 de março de 2020, que nós tivemos um batismo, e naquela semana, né, já começamos o fechamento de todos os lugares, não tivemos mais culto presencial, os cultos online, e faz 2 anos. Muitos se partiram, mas nós estamos aqui e sobrevivemos, porque Deus continua no controle de todas as coisas, mesmo levando aqueles que Ele achou que deveria levar e nos deixando aqui para continuar a obra do Senhor. Vamos adorar ao Senhor juntamente com a nossa irmã Adna. Amém? Adore ao Senhor também. Eu só chorava
Deus. Tem coisa boa chegando. Você precisa aceitar. Você precisa entender que tudo aquilo que vem da parte de Deus é coisas boas para um povo que renunciou à glória do mundo e aceitou a bênção do Senhor. Eu estava pensando, na medida que estávamos realizando o batismo, João Batista, quando Jesus ficou sabendo que João Batista estava no Jordão realizando um grande batismo. E Jesus, então, se dirigiu ao Jordão. Quando ele chegou pertinho de João, ele disse: João, eu vim para ser batizado por ti. João olhou assim e falou: Mestre, eu devo ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus falou: João, deixa que cumpre-se toda a justiça de Deus. E João, olhando assim para Jesus, tomou-o pela mão e levou até as águas do Jordão, para cumprir toda a justiça de Deus. E quando João batizou Jesus nas águas, que Jesus saiu, o Espírito Santo desceu e tomou João Batista, e tomou Jesus e levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa tremenda! Como o diabo é ousado, como ele é ruim. E ele agora, Jesus ficou no deserto 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. E quando Jesus sentiu fome, ele era homem 100% humano e 100% Deus, na terra e no céu. E quando Jesus saiu do deserto, não é que o diabo se manifestou? Meus queridos irmãos, o diabo é tremendo, cuidado com ele. Vocês que desceram as águas, que batizaram, cuidado, porque ele é tremendo. Quando Jesus, então, desceu, João nos diz que o diabo estava lá em cima e mostrou para Jesus o reino de Deus, a sua justiça, tudo aquilo que Deus criou. O diabo ofereceu para Jesus, falou: olha, se você se curvar, ajoelhar e me adorar, tudo isso que você está vendo eu te darei. Tudo isso que você está vendo eu te darei. Jesus, então, com autoridade, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Então, meus queridos irmãos, vocês que desceram as águas batismais, o diabo é tremendo e conhece a nossa fraqueza. Ele vai tentar, mas vocês vão fazer como disse Jesus: vai-te, Satanás.
vai com as tuas ofertas, vai com as coisas do mundo, e eu continuo. Você que desceu as águas, que é membro do corpo de Cristo, não é da igreja, é do corpo de Cristo, você vai ser tentado, mas expulsa em nome de Jesus, que ele desaparece. Belo batismo, glorificamos a Deus com uma salva de palmas. Belo batismo, bela festa, maravilhosa. Deus nos ama e por isso tudo isso acontece para que possamos continuar olhando para o alvo que é Cristo, autor e consumador da nossa fé. À noite, grande culto nas congregações. À noite, grande culto aqui na sede. Se vocês, algum de vocês, sentir de vir para a sede à noite, as portas vão estar abertas, viu? Amém? Levanta a tua mão, ore comigo. Vamos agradecer a Deus pelo batismo. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela realização desse grande culto, Senhor. Muito obrigado por todas estas almas que desceram as águas batismais, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Eles necessitam da Tua graça e que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que hão de se salvar e guarda livrando-os de todo mal e de todo perigo. Protege, Senhor, estas jovens, estes irmãos que desceram as águas e receberam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser membro do corpo de Cristo aqui na terra. E agora que encerramos o nosso culto, Pai, nós suplicamos a Tua bênção. Leva-nos debaixo da Tua direção. Dê-nos uma noite, uma manhã, uma tarde de bênção. Prepara-nos à noite o grande culto para que possamos continuar Te adorando, Te servindo, louvando e glorificando o Teu nome. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja, agora e para sempre. Todos digam amém, Jesus. Deus nos leve em paz. Bom almoço a todos vocês e a mim também.